Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje iniciando mais um encontro, confirmando as ótimas notícias que eu trouxe ontem aqui no nosso portal, porque hoje as forças democráticas, progressistas, do campo civilizatório estão se articulando, estão conversando para todas juntas apoiarem a candidatura do ex-presidente Lula. Gente, não é pouca coisa, não é uma questão meramente partidária, não é questão meramente conjuntural, porque nós não estamos numa situação qualquer. Mas 4 anos de governo Bolsonaro representa 4 anos de desmatamento, de supressão de direitos sociais, de queimadas, de garimpo ilegal, de aparelhamento das instituições, de aparelhamento da Procuradoria-Geral da República, da mistura mais acentuada de igrejas / partidos com a questão política, das iniquidades com orçamento público, do apadrinhamento de todo tipo de personagem estranho dentro da máquina pública, enfim, isso só para falar algumas coisas, além de tantas outras que a gente viu. Portanto, nós não estamos diante de uma questão qualquer. O Brasil, depois de 4 anos com uma figura dessa à frente do nosso país, realmente restará muito pouca coisa do nosso país para a gente poder tentar reerguer das cinzas desses escombros que já estão presentes no dia de hoje. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Nós temos outros assuntos também, temos pesquisas, nós temos aí o parlamento brasileiro, muitas situações que eu quero comentar aqui com vocês. Mas antes de mais nada, antes da gente sublinhar aqui as boas notícias, quero convidar você que está chegando agora a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários, enfim. E convido vocês também para participarem sempre dos nossos chats, que eu abro aqui um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, onde eu bato um papo ao vivo com vocês, é muito legal, aprendo muito ali com as pessoas que estão colocando alguns comentários, pego algumas dicas, é muito bacana. E se puder, participe também do nosso clube de membros, né? Porque o nosso clube de membros é uma forma de você ajudar, você incentivar e você se tornar parceiro aqui do nosso portal e ajudar a gente chegar a mais pessoas como você, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, ontem eu comentei com vocês dos movimentos que eu já estava observando, dos partidos e das candidaturas que foram derrotadas nesse processo, não ficaram para o segundo turno, diante da candidatura do ex-presidente Lula. E hoje a gente está vendo essas notícias todas se confirmarem, né? Nós vamos ter até o final do dia aí, certamente, notícias muito positivas para confirmar aquilo que eu estou dizendo para vocês. A matéria diz: Lula espera apoio de Ciro e Tebet. Bolsonaro tenta fechar com Zema. Aqui embaixo tem um assunto que eu não vou deixar passar despercebido não, né? Tem aqui uma matériazinha dizendo o seguinte: votos úteis explicam diferenças entre pesquisas e urnas, dizem institutos. Então, os institutos aí estão fazendo uma série de malabarismos para explicar o que aconteceu aqui no Brasil. E a gente vai falar disso aqui na sequência. Pois bem, e aí a gente viu ontem a frente de alguns partidos ali que reunia a candidatura, que estavam na candidatura Simone Tebet, se pronunciarem. O Tasso Gereissati, do PSDB, já confirmou, já prestou seu apoio à candidatura do ex-presidente Lula. E o Roberto Freire, que está aqui do lado da Simone Tebet, nessa imagem aqui, eu acho que está dando para vocês verem, do lado dela ali Tamara Gabrilli e do outro lado o Roberto Freire. O Roberto Freire é presidente do Cidadania. O Cidadania também formalmente ontem já se estruturou, já se colocou favorável à candidatura do ex-presidente Lula. Ficou faltando então a Simone Tebet, que é de um partido maior, um partido mais complexo, né, que tem muitas lideranças, para prestar um apoio formal. Mas ela já disse qual será o posicionamento dela pessoal. E o posicionamento pessoal vai ter uma influência muito grande. Vamos imaginar que o PMDB queira declarar uma neutralidade. Ela não vai ficar neutra. Ela vai dizer: respeito meu partido, mas é minha posição pessoal, então vou me pedir licença do partido agora para fazer a campanha do ex-presidente Lula. É isso que vai acontecer. Se vocês têm dúvida, interpretem essa fala dela aqui. E cobrou pressa do comando dos partidos da aliança, MDB, PSDB, Cidadania e Podemos. Só não esperem de mim. Eu, que tenho uma trajetória de vida, de luta pelo país, neste país que tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação, não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil. É importante que a gente durma e depois olhe o resultado
da urna, em cada estado, em cada voto que o cidadão deu, para a gente entender que este é muito mais do que qualquer momento, um momento de decisão e um momento de ação. Eu vou estar sempre lá, do lado do povo brasileiro, porque amo meu país, não desisto do Brasil, coragem não me falta. Tebet conquistou. Bom, e aí ela já cantou a pedra para que lado que ela vai. E hoje estarão reunidos ali o Ciro Gomes, a direção do PDT, para discutir o apoio também à candidatura de Lula. Muitas pessoas estão falando assim, mas o Ciro agrediu muito, falou muito, atacou. Gente, foi um momento. Estava defendendo ali seu pensamento, estava defendendo ali os seus interesses políticos, mas aquilo já passou. O momento agora é de ver qual é a situação mais grave que está se apresentando contra o Brasil. E é hora de conversar, não é hora de a gente ficar com vaidades. Ah, não vou pedir voto para o Lula aos eleitores do Ciro, não vou pedir para os eleitores da Simone, não vou pedir para os eleitores de direita, enfim. Tem que pedir voto de todo mundo. É assim que se constrói a democracia, é assim que se faz a política no cotidiano, é conversando civilizadamente, com quem dá para conversar, evidentemente, sem agredir, sem nada, porque as pessoas vão escutando uma coisa aqui, outra acolá e vão formando o seu juízo de uma maneira geral, né? E não é um pensamento exclusivo meu, né? Ontem o ex-presidente Lula, na coletiva que ele deu para falar do segundo turno, ele cantou a pedra. Gente, ele só não falou que vai pedir o voto do padre Kelmon. Mas se eu encontrasse com o padre Kelmon aí em algum canto, eu ia bater um papo com ele e falar assim, padre, vem cá, o senhor está querendo o quê? Pegar algum eleitor dele? Aí eu vou conversar também, acho que todos nós temos que fazer isso. Não é momento a gente ficar desprezando o voto, desprezando o eleitor. Olha só que o ex-presidente Lula falou ontem, eu peguei esse vídeo aqui no canal do Rony Teles, né? Ele disse o seguinte, né, para vocês verem como é que o momento exige da gente uma sabedoria. E não teimosia, intolerância, vaidade, enfim, caprichos, né? Nós temos que pensar numa coisa muito maior aqui no nosso país. Vamos lá. Mais um abraço, gente. Não sei se vai ter perguntas, se não vai ter. Mas, ao terminar essa reunião aqui, cada um se prepare, porque daqui para frente é menos conversa entre nós e mais conversa com as outras pessoas que nós vamos convencer. Tá? Quem tiver partido político para conversar, vamos conversar. Sabe, quem tiver alguém, olha, tal pessoa de tal partido, eu fiquei sabendo que o Tasso Gereissati declarou apoio a nós, eu fiquei sabendo que o Roberto Freire já fez uma nota declarando apoio, ou seja, nós vamos, inclusive, no meio de vocês, jornalistas, fotógrafo, câmara e jornalistas, se tiver alguém indeciso, por favor, me aguarda ali no canto que nós vamos ter uma conversinha para convencer vocês. Um abraço, gente. Ou seja, não tem voto para ser desperdiçado nesse processo, não. A democracia, sim, se faz com voto, né? Então a gente vai atrás. Bom, e aí a gente chega aqui, e certamente vamos ter notícias boas até o final do dia. Aí a gente vem com essa notícia aqui que eu comentei com vocês aqui no começo do nosso papo aqui, né? Votos úteis explicam diferenças de pesquisas de urnas. Gente, a explicação que o IPEC e o Ibope e o Datafolha estão dando para que o Bolsonaro tivesse tantos votos foi que votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet teriam migrado, Ciro e Simone teriam migrado para o Bolsonaro. Como é que se explica a Simone ter crescido e os votos dela ainda terem ido para o Bolsonaro? Aritmeticamente, esse argumento não existe, não faz sentido. Mas por que os institutos de pesquisa estão tentando manter uma credibilidade? Por que a Rede Globo de televisão ontem, que contrata esses institutos, tenta manter a credibilidade desses institutos? É porque as pesquisas de opinião no Brasil e no mundo, deixa eu diminuir aqui a foto da senhora aqui, funcionam como instrumento de indução política, de indução da opinião pública. Isso não é só no Brasil, é no Brasil, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Em todos os países, as pesquisas têm esse papel. Eles são instrumentos de indução de comportamento. Mesmo a criação das pesquisas, as formas como elas são planilhadas, tem um sentido de chamar a atenção de determinados personagens, chamar a atenção de determinadas situações, de determinadas práticas governamentais, de verdadeiras situações políticas ou de situações que não devem ser apresentadas, enfim. Os institutos de pesquisa, eles funcionam com esse propósito. E os grandes veículos de comunicação,
Eles funcionam como formadores da opinião. Eles usam uma pesquisa, que pode ter uma base que a gente não consegue auditar, pesquisas privadas, e usam aquelas pesquisas apresentando para a sociedade como uma verdade absoluta. E isso acaba despertando o interesse da sociedade para aquele assunto ou para aquele personagem. Então eles não querem perder esse poder de indução, então eles não podem descredibilizarem as pesquisas que eles mesmos contratam. Então, para explicar essa diferença gigantesca que houve entre o resultado final das eleições e o que os institutos estavam apresentando, eles vêm com essas desculpas esfarrapadas aritméticas, né? O Ciro tinha 6 de intenção de votos, então ele teve 3. Logo, os 3, aritmeticamente, foram parar no colo do Bolsonaro. Mas será que isso é verdade? Vamos acompanhar aqui primeiro as falas, né? E eu pergunto a você, né? Se você conhece algum eleitor progressista, alguém que estava votando no Ciro, ou votando na Simone, que chegou às vésperas do primeiro turno e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou votar no Bolsonaro. Por que a pessoa resolveu votar no Bolsonaro? Porque o Lula estava ameaçando ganhar no primeiro turno, então essa pessoa não queria que o Lula ganhasse no primeiro turno, então ela votou no Bolsonaro. Qual é a lógica disso? Se a pessoa fosse votar no Lula e resolvesse não votar em Lula, ela não precisava necessariamente votar no Bolsonaro. Mas eles falam isso assim com uma tranquilidade, parece que é uma coisa lógica, né? E isso cria um antagonismo muito grande entre os eleitores progressistas que votaram no Ciro e votaram na Simone, porque as pessoas se sentem constrangidas, né? Pô, estão dizendo aqui que eu que dei força ao Bolsonaro. Então, gente, não é momento a gente ficar fomentando essas desculpas esfarrapadas para criar animosidade no campo progressista. O Lula está falando com o cameraman, está falando com o fotógrafo, ele quer o voto de todo mundo. E a gente não pode ficar se antagonizando, né? Mas vamos ver aqui a desculpa esfarrapada? Vamos lá. Na véspera da eleição, e o índice do Ciro e da Simone que ficaram menores. Então, talvez com essa informação, os eleitores tomaram uma ação estratégica de antecipar um possível voto do segundo turno neste primeiro, para impedir que a eleição acabasse no primeiro turno. A diretora... Que desculpinha, hein? Gente, se eu estiver errado, manda um comentário para mim, porque eu não consegui captar a mensagem aqui da Cavalazzi. A diretora do Datafolha, Luciana Chong, tem uma avaliação parecida. O que a gente viu na pesquisa de véspera foi um índice ainda de 13% de eleitores que declaravam que ainda poderiam mudar o seu voto. E entre os eleitores de Ciro, esse índice era de 41%, e entre os de Simone Tebet chegava a 37%. Então, a pesquisa de véspera foi finalizada no sábado, por volta da hora do almoço, e dali até ao domingo, dia da eleição, a gente viu um movimento ali de eleitores que votavam Ciro, Tebet, branco nulo, indo para o presidente Jair Bolsonaro, né? Então... Gente, a conta não fecha. Qualquer pessoa que pega um lápis e papel aqui e fala assim, olha, tá uma coisa errada. Até porque na fala dela, você falou que só 13% estavam dispostos a mudar de voto desse conjunto de eleitores. Como é que pode explicar 13% de todo mundo, né? Que o Bolsonaro tenha tido essa injeção. O próprio Datafolha publicou no dia 29 de setembro, ou seja, uma pesquisa muito recente que disse o seguinte, Datafolha, 46% dos eleitores de Ciro podem mudar de voto até domingo. Então, quer dizer, uma parcela não mudou de jeito nenhum, mas uma parcela ainda poderia mudar e essa parcela era de 46% de eleitores. Só que desses eleitores que mudariam de voto, o mesmo Datafolha disse o seguinte, desse contingente, segundo a pesquisa, 36% iriam para Lula e 26% para Jair Bolsonaro. Logo, a maior parte dos eleitores do Ciro, segundo o Datafolha, iriam para Lula e não para Bolsonaro. Então não tem como explicar que o Bolsonaro teve esses votos por conta dessa situação. E mais, 13% dos eleitores do Ciro, se fossem mudar de voto, votariam na Simone Tebet, que também ficaria inflada. Então, o próprio Datafolha desmente o Datafolha. Outra matéria aqui do G1, Datafolha, 1 em cada 5 eleitores de Ciro e Tebet admite voto útil para encerrar a disputa no primeiro turno. Mas voto útil em direção a Lula e não em direção a Bolsonaro. Então os próprios institutos estão aí fazendo um malabarismo muito grande, né? Isso cria animosidades entre as pessoas. Eu leio os comentários aqui no portal, muitos eleitores de Ciro ficaram muito chateados com esse tipo de indução, né? De tratá-las como pessoas que estão no campo do bolsonarismo e não no campo do progressismo, né? Então, fora dos outros eleitores que já em primeiro turno votaram em Lula,
que também acabam se sentindo incomodados com esse tipo de perspectiva, que estão reclamando de serem absolutamente falsas. O único cientista político que falou desse assunto de uma maneira mais aberta foi Antônio Lavareda, que eu já até entrevistei num programa de rádio que eu tinha aqui no Rio de Janeiro, e ele foi muito honesto. Ele trouxe um dado aqui, gente, que eu vou compartilhar com vocês no Twitter dele, que diz o seguinte: no Brasil, como a maioria dos países, ela se concentra mais na base da pirâmide social. Ele está falando da abstenção. Ele explica que o fato dessa votação do Lula não ter sido encerrada logo no primeiro turno foi resultante da abstenção, fato esse que há mais de um mês antes das eleições eu fiquei chamando a atenção aqui para vocês. Falei, ó, tem que botar o pessoal que não está pensando em votar para votar, tem que ajudar essas pessoas. E ele está dizendo, para se ter uma ideia, dos quase 7 milhões de eleitores analfabetos, cerca de 51% não votaram na penúltima eleição. Gente, 3 milhões e meio de analfabetos não foram votar, não compareceram às urnas. E ele diz o seguinte, e 44% dos eleitores de Lula têm até o ensino fundamental completo. De todos os 100% dos eleitores de Lula, 44% estão nesse universo, ou seja, temos muitos analfabetos ali. Desses analfabetos, metade não foram votar. Mais de 3 milhões e meio de cidadãos brasileiros. Então, gente, isso pode explicar porque o Lula não teve uma injeção de votos maiores, né? E fazendo com que essa proporção de votos entre Bolsonaro e Lula fosse maior e ficasse mais correspondente, né, com os números aí que eles apresentaram. Bom, gente, eu queria falar com vocês aqui sobre parlamento também. Eu vou dar só aqui um toquezinho, que eu vou explicar para vocês que o mundo não acabou não, tá? Em relação às eleições parlamentares, apesar da gente ter ficado muito chateado. Mas eu vou deixar isso para o nosso encontro mais tarde, porque temos muitos assuntos, talvez eu volte aqui já com novidades muito quentes. Mais uma vez, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal, vamos seguir em frente, porque dia 30 aí nós vamos ter que jogar para a lata do lixo da história essa gente que nos atazana tanto, né? Tchau!